Bom dia, sábios irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando mais um pouquinho, amém? Hoje nós vamos estar estudando no livro de Jeremias 6, profecia contra Jerusalém, amém? Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Querem, porque do lado do norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião. Mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor do Exército: cortai as árvores, levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e ferida há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em asolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como vedimador ao cesto. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão esconcisos e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas e não gosta dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E cura superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha, nem tampouco sabe que as coisas é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho, vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andar por ele. E acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Até aqui, amém, meus amados? Se vocês quiserem meditar até o 30, porque ela é bem grande, eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai estar revelando mais e mais no seu coração. Amém? Aqui fala sobre veredas antigas, né? A palavra está nos ensinando nesta manhã, né? Aqui fala que o mundo cristão odiando e defensor do evangelho da relatividade, pois acredita que na filosofia do que o certo é o errado e o justo é o injusto. São que relativos dependendo do ponto de vista de cada um. Então, conforme interpretam a Bíblia hoje, os adeptos dessa ideia defendem o quê? Que a sociedade tem o direito de estabelecer suas próprias regras e normas conforme julgar melhor. Não é assim que nós estamos vivendo hoje no mundo? Então, tal filosofia é o quê? É o fruto do afastamento das normas e conceitos estabelecidos por Deus. Olha só, o Senhor já nos corrigindo através da sua palavra nesta manhã. Cujo propósito era tornar os homens
o quanto possível parecido com seu Criador. Então era isso que o Senhor queria ali do povo. Então é preciso entender o quê? Que as normas do procedimento humano já estão estabelecidas por Deus. Mesmo antes de Deus criar o homem, já foi tudo estabelecido. E seu código moral aqui está na onde? Nos 10 mandamentos. Depois vocês meditam lá, que lá está a lei do Senhor Jesus, para cada um de nós. A imutável expressão da vontade de Deus para nós. Isso envolve a humanidade toda. E hoje nós estamos vivendo no quê? Num mundo assim. Como foi falado aqui no começo. O que é certo, hoje no ponto de vista é errado. E o que é hoje justo aqui, ao ponto de vista da humanidade, é injusto. Então, nós estamos vivendo num mundo que estão distorcendo a verdade. Sendo que a verdade está aqui, nos 10 mandamentos, como foi falado aqui. E Deus não permite o quê? Que nós decidamos o que é certo e o que é errado. Porque já foi tudo estabelecido por Deus. Mesmo antes de Deus criar o homem. Olha só. Isso já está decidido porque Ele, desde os tempos eternos, Deus não muda, meus amados, não muda. Os seus princípios permanecem com Ele. Que é a verdade. A verdade não muda. Ela permanece para sempre na minha e na sua vida. Essa mensagem está vindo primeiramente para mim hoje, nesta manhã. Porque eu estou sendo a pregadora da palavra. E quando a mensagem vem, ela vem primeiramente para mim, me corrigindo. Porque eu também sou falha. Eu também, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou falhar muito. Por isso que vem essa mensagem maravilhosa nos ensinando. Todos os dias. Mostrando o caminho certo. E quando chegar até você essa mensagem, que você receba em nome de Jesus. E também o que é certo, é certo. Continua valendo para os nossos dias de hoje. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Porque a palavra ela não mudou e nem vai mudar. Não importa os tempos, as gerações que há de vir. Continua sendo a mesma coisa, a mesma verdade. Então a verdade tem que prevalecer no nosso meio, nas nossas gerações. E assim por diante. E aqui o povo fazia tudo ao contrário. Ali, a palavra era, o Senhor levantava homens para propagar o evangelho ali para aquele povo. Levantava profetas. E muitos não davam ouvido. Eles achavam que aquilo ali era o errado. E que o que era justo, para eles era injusto. Olha só. Então a filosofia do relativismo aqui, cristão, trouxe para a igreja o quê? O desrespeito para as normas da decência da imoralidade. Por quê? Porque hoje é assim. Muitos querem viver nas suas próprias vontades. Acha que tudo aquilo ali é o certo, sendo que na realidade não é. Porque aqui o povo no passado, aqui eles achavam, o que eles faziam ali era o certo, sendo que estava vivendo tudo errado. E hoje trazendo para nossas gerações é a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. O que era terminantemente proibido no passado, olha só, hoje se tornou banal e perfeitamente aceitável no mundo em que nós vivemos. Mas nós devemos esquecer que a palavra do Senhor, ela não muda. Tudo que está escrito aqui já foi decretado. Mesmo antes de Deus criar o homem, como foi falado no começo. Eu vou ler mais uma vez para vocês entenderem. Olha só.
É preciso entender que as normas do procedimento humano já estão estabelecidas por Deus, mesmo antes de Deus criar o homem, que são todos nós, seres humanos. E seu código moral está lá nos 10 mandamentos. Depois vocês estudam os 10 mandamentos. E aqui a justificativa aqui para rebaixar as normas da fé cristã tem sido o quê? A preocupação em manter os crentes na igreja. E isso não é certo. Principalmente a juventude. Muitos não pensam assim? É melhor ceder a algumas coisas do que ver os jovens lá fora da igreja, ou as pessoas lá fora. E isso, aos olhos humanos, é certo, mas aos olhos de Deus não é certo. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. E pronto, acabou. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. É uma palavra de bênção, uma palavra de conserto, para que nós venhamos melhorar a cada dia, começando de mim. Como eu disse, eu também falho muito. Amém, irmãos? Nós somos todos iguais. Todos nós falhamos, erramos, mas nós vamos aprendendo um com o outro. A cada dia mais ser um cidadão melhor. E nós podemos todas as coisas com Cristo que nos fortalece. Aleluia, Jesus. E argumenta o quê? Os liberais. Desse modo, o uso do quê? De roupas impróprias. Eu não gosto de pregar sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho. A música mudando, a fornicação, os divertimentos mudando e muitas outras coisas acabam sendo o quê? Aceito no meio cristão. Como se fossem práticas aprovadas por Deus. Mas não é. Porque a palavra do Senhor não fala que a gente tem que ter ordem e decência na casa do Senhor? Aqui não está dizendo na palavra que você não pode usar. Vou dar um exemplo. Calça, que você não pode usar isso, aquilo. Não. Só está falando que tem que ter ordem e decência. Então nós, principalmente nós, mulheres também, quando nós formos se vestir, nós temos que olhar e perguntar para o Espírito Santo de Deus se está bem, se está aceito assim a seus olhos. É isso que a palavra nos ensina. Nós temos que ter ordem e decência. Aqui na palavra do Senhor não fala que mulher não pode usar calça isso. Não fala nada disso. Eu sempre falo assim que calça é bem mais segura do que muitas vezes uma saia. Até aqui no joelho. Para sentar é muito mais prático, muito mais comportado. Então nós temos que examinar a cada um e ver como está a nossa aparência. É isso que o Senhor nos ensina. Nós temos que dar o melhor no altar do Senhor. Nós temos que fazer o melhor, começando da nossa maneira de vestir. Porque aqui no passado o povo vestia de qualquer maneira, achava que o altar do Senhor não tinha nenhuma importância, mas tem um significativo muito importante na minha e na sua vida, porque o altar do Senhor é santo, e se nós estamos ali, nós estamos cada dia mais se santificando. Então o Pai conhece a cada um de nós, Ele sabe que nós somos limitados, mas também conhece o nosso coração. Se nós estamos ali de qualquer maneira, se nós estamos dando o nosso melhor, mesmo com as nossas falhas ali, nós estamos esforçando a cada dia mais ser parecido com Ele. E é isso que agrada o nosso Pai. Quando nós temos essa visão e temos isso dentro do nosso coração. Amém? Por isso que existem muitas denominações que hoje você pode usar calça ou bermuda até aqui no joelho, você pode usar vestido, saia. Sabe por quê, meus amados? Porque naquele grande dia não vai ter desculpa. Eu não fui lá na igreja porque não podia usar aquilo. Eu não fui naquela outra igreja porque não podia usar isso. Não vai ter desculpa. Porque o nosso Deus,
Ele nem está preocupado com isso. Ele está mais preocupado com o seu coração, com o seu arrependimento genuíno, verdadeiro. Isso aí, ele vai mudando, pouco a pouco. É algo assim, ó, instantâneo. Não precisa de ninguém falar. Você mesmo vai se sentindo incomodada com aquilo, com a sua maneira de vestir, com a sua maneira de falar muitas vezes. O próprio Espírito Santo vai falando e testificando dentro de nós. Não precisa de ninguém falar. E isso é maravilhoso quando vem de Deus, quando nós aprendemos com Deus. Por isso que está falando aqui, roupas impróprias. Amém? E nos tempos de Jeremias, o povo havia o quê? Rebaixado as normas. Olha só, desviando-se dos caminhos do Senhor. Por isso o profeta apelou para que retomasse o bom caminho. Porque eles achavam que aquele caminho ali era o certo, sendo que era o errado. E trazendo para nossas vidas a mesma coisa. Que hoje nós vemos examinar a nós mesmos. Ver o que é certo, ver o que é errado. O que pode, o que não pode. E isso é maravilhoso nós aprendemos através da palavra. Porque ela é verdadeira. Amém? Antigamente, quando eu era mais novinha, eu gostava muito de usar roupas curtas, roupa extravagante. E meu pai implicava muito comigo sobre isso. Falava que eu não ia arrumar um casamento bom, que ninguém ia me querer. E isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tanto é que depois disso eu casei, eu uma pessoa boa, glória a Deus. E quando eu conheci Jesus, eu ainda andava assim. Mas aí eu fui aprofundando. E ninguém foi falando para mim o que é certo e o que é errado. O próprio Espírito Santo de Deus foi testificando dentro de mim. Por isso que eu falo, isso é maravilhoso. Quando o próprio Jesus nos ajuda a ser moldado. Não querer ser moldado pelo homem. Não, mas pelo próprio Deus. E hoje eu já não me sinto bem, porque tudo tem um tempo, né? Quando a gente é nova, tudo bonitinho, fica bonito. Mas depois que a gente chega numa certa idade, a gente vai vendo que aquilo ali já não serve mais pra gente. Eu não estou aqui para criticar ninguém, para falar das vestes de ninguém, mas eu só estou falando assim, o que eu vivi. E hoje eu me sinto bem da maneira que eu ando. E mesmo assim ainda muitos criticam. Se você usa uma roupa longa, as pessoas criticam. Se você usa uma roupa curta, as pessoas criticam. Se você faz isso, as pessoas criticam. Então, nós temos que olhar para Cristo. Que aí Ele vai ensinar para você o que é certo, o que é errado. Por isso que nós temos que ter a nossa própria identidade. Não ficar ouvindo voz de homem. Não, a gente acaba se perdendo. Mas com Cristo não, porque Ele é a verdade, a vida. Amém? Glória a Deus. E aqui também as veredas antigas, infelizmente, eles se recusaram a ouvi-lo. O resultado foi o esfalecimento da nação. A nação foi esfalecendo. Olha só. E a mensagem aqui de Jeremias ainda é o quê? É apropriada para a igreja de Cristo, que somos todos nós, que seguimos a Cristo. Não é para as pessoas que estão lá fora, que ainda não conheceu a Cristo. São para todos nós cristãos que conhecem a Cristo. Que hoje estamos vivendo e achando que o certo, como foi falado aqui, é errado. E o justo é injusto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E estamos também o quê? No tempo de rever nossos conceitos. Foi o que eu acabei de falar. Analisarmos o nosso comportamento,
abandonarmos a ideia de que podemos por nós mesmas decidir o que é certo e o que é errado, sendo que já foi tudo estabelecido por Deus. Então não tem como mais eu e você querer fazer as nossas próprias vontades. Não tem mais. Depois que nós fizemos uma aliança com Cristo, não tem mais como voltar atrás, fazer as práticas que nós fazíamos lá atrás. Ó, glória a Deus, aleluia. Ensinamentos enganosos e filosofias liberais insistem em substituir as normas simples, puras e santas da palavra de Deus. Permaneceremos com o que a Bíblia ensina. Por isso que eu falei para vocês, medita lá nos 10 mandamentos, que o Espírito Santo vai estar revelando no seu coração e mostrando o que é certo e o que é errado. Ou deixaremos iludir com as vãs filosofias humanas? Então Deus lhe conceda, filhos e filhas amadas do Senhor Jesus, nessa manhã, o dom do discernimento para a minha vida e para a sua vida, que eu também preciso, para entender o que agrada a Deus e o que o desagrada o nosso Deus. Amém? Esta é uma palavra de correção, mas também uma palavra de bênção. O Senhor quer abençoar o seu povo, quer derramar bênção sobre o seu povo, quer cumprir promessas antigas na vida dos teus filhos e filhas. Mas para isso você tem que aceitar a correção, ver o que é certo, o que é errado, e começar a fazer aquilo que agrada o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender. Amém? Porque quando a palavra vem, ela vem para nos corrigir, porque o nosso Deus nos ama. Ele quer o nosso bem. Já viu um pai querer o mal para o seu filho? É difícil. Imagina o nosso Deus, que amou eu e você de uma tal maneira, que foi capaz de entregar seu único filho para morrer em morte de cruz, por todos os nossos pecados, iniquidades, por tudo. Ali levou sobre si todas as nossas doenças, enfermidades, iniquidades, e pela sua pisadura eu e você foi sarado, nós fomos curados. Então hoje nós somos mais do que vencedor. Então nós temos que agarrar esta oportunidade, esta promessa. O Senhor Jesus já conquistou para cada um de nós. Talvez você está aí do outro lado hoje vivendo uma vida, você acha que está bem, que está legal, mas não está. O Pai tem o melhor para você, Ele quer o melhor para você, enquanto o mundo quer ver você destruída, destruído. Mas o Pai nesta manhã, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Amém? Então que nessa manhã você pede para o Espírito Santo de Deus te dar o dom do discernimento, para mostrar para você qual é o caminho, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E eu te garanto que você jamais vai se arrepender. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leãozinho e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, que nesta manhã você possa viver todas as bênçãos, todas as proteções, livramentos e promessas do Senhor Jesus, através do Salmo 91, amém? E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã maravilhosa, e eu agradeço mais essa rica oportunidade, em nome de Jesus.